na segunda carta de Pedro, capítulo 2 e o verso 1. Inspirado por Deus, Pedro já se antecipou, vaticinou que nos últimos dias, já desde a sua época, ele considerava os últimos dias desde a sua existência, né? Desde que ele escreveu esta carta, que é dele própria, de sua própria autoria. Ele disse lá no capítulo 2, o verso 2, assim: assim, veja só, ele chama a atenção nossa: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, falsos pastores, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E diz no verso 2: e seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então existem seminários teológicos ensinando mentiras, distorcendo a palavra de Deus. O diabo, ele não conseguiu acabar com a Bíblia, ele não conseguiu destruir com a Bíblia, embora ele tenha induzido centenas e milhares de pessoas a odiar a Bíblia, a queimar a Bíblia. Não é? A noite de São Bartolomeu, eles fizeram uma perseguição aos cristãos, queimaram a Bíblia em praça pública, destruíram a palavra de Deus, mas não conseguiram acabar com ela. E o diabo, por não conseguir acabar com a palavra de Deus, porque é Deus que cuida dela, a palavra é dele, é de Deus, ele então agora ele não pode contra a Bíblia, ele vai a favor da Bíblia, mas distorcendo a Bíblia, modificando a Bíblia casuisticamente, ou seja, para seu próprio benefício, para os mestres, os falsos pastores. E aí entra os clérigos, padres, líderes espirituais, todos, porque aqueles que distorcem a Bíblia, distorcem para o seu próprio benefício, para o seu eu, para o seu poder religioso, e não o poder religioso de Deus, e não a palavra de Deus, que é pura, é verdadeira, porque Jesus mesmo disse, né, que nem um tio, nem um jota seria modificado da palavra de Deus até que ele retornasse novamente ao mundo. E esta verdade está sendo defendida e protegida e amparada por aqueles que são guardiões da palavra de Deus. E olha a lista de coisas que estão sendo distorcidas. Eu fiz uma pesquisa, não é, das falsificações da Bíblia, falsas teologias. Então começa, claro, com os seminários, não é? Seminários com conceitos anticristãos está existindo. E esses seminários ensinam a negação, né? São negacionistas da inerrância da Bíblia. O que é a inerrância da Bíblia? A inerrância da Bíblia, nós aceitamos a Bíblia como a absoluta verdade de Deus. Mas estas pessoas, estes seminários, falsos pastores, falsos professores, falsos mestres e líderes espirituais, estão já dizendo que a Bíblia tem erros. Deus não erra, Deus não mente, Deus não muda. Portanto, a Bíblia é a plena verdade, é a palavra de Deus. E também outra mentira dos seminários teológicos modernos, né? Ensinam que muitas coisas da Bíblia são mitos, são lendas e não verdades, não fatos reais. Ensinam que Adão e Eva não existiram. Tratam-se apenas de símbolos para ensinar então a teoria da evolução. Ou seja, nós evoluímos, nós desenvolvemos, não é? Fomos sendo purificados, fomos sendo aperfeiçoados ao longo das eras. Deus não criou um homem e uma mulher. Outra coisa que estão ensinando, que Jesus não fez milagres literais, que muitos dos escritos dos milagres de Jesus são parábolas, são ilustrações criadas para ensinar alguma coisa. Ou seja, dizem que Jesus nunca andou sobre o mar, que Jesus nunca multiplicou os pães. Outra heresia, que o Espírito Santo é uma força de Deus no agir.
e não uma pessoa da Trindade que pensa, que fala, que convence do mal, que convence do pecado. Outro ensino mentiroso: dizem que a Trindade tem gênero e que o Espírito Santo, olha só a ousadia desses teólogos mentirosos, falsificadores, estelionatários da palavra de Deus, dizem que o Espírito Santo seria a parte feminina de Deus. Você concorda com isso? Outra inverdade, outra mentira: que não existe ressurreição, que a verdadeira ressurreição acontece dentro dos nossos corações. Ou seja, estão negando, são negacionistas de verdades que estão escritas na palavra de Deus. Estão negando que Jesus ressuscitou, que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou Lázaro, que Jesus, na sua ressurreição, levou consigo centenas de pessoas, não sabemos o número, ressuscitadas como primícias da sua ressurreição. Quem sabe você esteja vivendo também estas ondas, embarcando, não é? Surfando nestas ondas de seminários mentirosos, de inverdades, de distorção barata da Bíblia Sagrada, de estelionato da palavra de Deus, de pessoas mal intencionadas que querem obter benefícios próprios. Olha aqui, ó, para obter dinheiro, para se tornar famosos, celebridades neste mundo, mas não famosos e celebridades para Deus. Deus aprecia, Deus ama, Deus recebe, Deus perdoa os humildes, aqueles que aceitam as suas verdades, a sua salvação oferecida, o perdão dos seus pecados e a ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus Cristo em nosso favor. Que tal? Vamos ser fiéis à palavra de Deus, amar a palavra de Deus, viver os seus mandamentos, e Deus nos abençoará. Feche seus olhos, incline a sua fronte se puder e vamos orar. Senhor meu Deus, estão tentando desfazer das suas palavras. O diabo não pôde destruir a sua palavra, então está distorcendo, vendendo mentiras, propagando mentiras, distorções baratas, falsificações, estelionato da sua palavra, mas estes pagarão com a sua própria vida. Não só por mentirem, por falsificarem a sua palavra, mas por induzirem milhares de centenas de milhares de pessoas ao erro. Tenha misericórdia deles, tenha misericórdia de nós, e que iremos ser fiéis à tua palavra, sola escritura, porque a tua palavra é a nossa única regra de fé e vida e salvação. Assim oramos acreditando no Senhor, rogando a presença do Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus agradecido, oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.